Hoje nós vamos continuar em João 3, né? Semana passada a gente viu sobre o reino de Deus e hoje nós vamos continuar a exposição de João 3. João 3 tem falado muito comigo, hein? João 3, né? Viu que a gente pregou, né? Pregou João 3 no domingo. Essa parada ali do Nicodemos, Deus tem falado muito comigo, né? O despreendimento de Nicodemos, né? O despreendimento de Nicodemos de ir atrás da verdade, de ir atrás de Jesus. Isso tem falado muito ao meu coração, né? Isso que Nicodemos, né? A atitude de Nicodemos, né? E de ir atrás de Jesus. Amém? Acabou, filho. Deixa assim. Ô, Reis, tá frio, é só no fogão a lenha mesmo, né, Reis? Só no fogãozinho a lenha pra... Glória a Deus. Gente, vamos começar? Vamos começar? E aí o pessoal que vai entrando, já vai entrando e vai acompanhando, né? Vamos lá? Então nós paramos vamos orar antes? Pai, nós oramos, colocamos diante do Senhor, Pai, esse tempo. Colocamos diante do Senhor esse estudo. Colocamos diante do Senhor, Pai amado, esse tempo de aprendizado, que nós possamos mergulhar nessa verdade, mergulhar naquilo que o Senhor tem escrito, mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós. Traz a nós a revelação, traz a nós a fome, traz a nós a sede pela Tua palavra, a vontade de Te conhecer, a vontade, Pai amado, de saber mais do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos, Pai, tomados, Pai, impactados pela Tua presença, impactados pelo mover do céu, impactados, Pai, por aquilo que o Senhor tem para nós na Tua palavra, Senhor. Revela-nos, Jesus, o Teu querer, revela-nos os Teus mistérios, revela a nós, Pai amado, aquilo que o Senhor tem aí para nós nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, então? Nós começamos na terça-feira passada, né, falando iniciamos o capítulo 3 do livro de João, né, capítulo 3. E aí a gente andou um pouquinho e depois nós mergulhamos lá no que é o reino de Deus, né? Nós caminhamos um pouquinho, depois a gente abriu, né, estourou, nós pincelamos ali o reino de Deus, porque era a condição que Nicodemos foi ter com Jesus, para saber assim, né, como entrar no reino de Deus, quem entra no reino de Deus, né? Então nós estouramos assim, o que é esse reino de Deus que Nicodemos foi saber, né, de Jesus. Então onde que na semana passada a gente pincelou o termo reino de Deus e abrimos o que era o reino de Deus, como que o reino de Deus era tratado no Antigo Testamento, né? O que eles estavam esperando do reino de Deus. Amém? Mas hoje nós vamos continuar, tá? Vamos no capítulo, vamos voltar agora nesse encontro, né, emblemático, né? Nesse encontro que teve Nicodemos com Jesus. Lembrando que Jesus foi a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém, então Jesus chegou em Jerusalém como o Messias revelado. Até então Jesus não havia ainda sido revelado, né? Então, publicamente, a primeira visitação de Jesus a Jerusalém, a capital religiosa, né? Ao centro religioso da época. Então foi a primeira visita, né, de Jesus a Jerusalém como o Messias revelado.
tá? Então foi a primeira vez que ele foi, a primeira visita dele, a primeira entrada dele em Jerusalém como o Messias revelado. Que até então ele foi a Jerusalém, só que ele não foi como o Messias revelado. Ele foi como um homem, né? E agora ele foi, porque ele foi já como o Filho de Deus revelado. E ali ele começou a fazer os milagres, ali em Jerusalém ele começou a revelar os seus sinais, né? E começou em Jerusalém, no templo, ele já começou a manifestar os seus dons divinos. O que chamou a atenção de um homem chamado Nicodemos. E aí fez com que Nicodemos fosse atrás de Jesus. E é justamente nesse encontro agora, nessa visita de Nicodemos a Jesus, né, que a gente vai começar a tratar. Amém? Vamos lá? Então, eu vou começar no versículo 1 de novo, porque agora a gente dá uma caminhada boa. Havia entre os fariseus, então nós estamos falando em... pega a tua Bíblia, vai acompanhando. Nós estamos falando em João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo 1 é isso. Então, Nicodemos, a gente está falando muito dele. Eu só vou dar mais um toquezinho, tá? Para a gente caminhar, para nós contextualizar. Então, Nicodemos era o mestre. O próprio Jesus disse que Nicodemos era o mestre, porque Jesus disse assim, ó, lá no versículo 7 parece: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Então Jesus conhecia Nicodemos e sabia que ele era mestre. Ele era um mestre erudito, estudioso, ele não era qualquer um, ele não era um ignorante, um iletrado, ele sabia exatamente, ele estudava, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Por ser fariseu, os seus princípios peculiares contrastavam com o do cristão. Então, por ser fariseu, ele sempre foi instruído, sabe, de acordo com a lei judaica. Então, ele tinha todo o conhecimento de acordo com a lei judaica. Então, ele não era um desconhecido, né? Ele não era no caso, um incauto, que não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente. Mas só que até então, o que ele aprendeu, né? O que ele tinha aprendido, agora entrava já assim, sabe, meio que em contradição com o que ele estava vendo, entende? Então ele tinha sido catequizado, doutrinado numa coisa, e agora com a manifestação do Filho de Deus, ele estava sendo agora colocado, sabe, de frente de uma outra realidade. Então, isso confrontava, né, diretamente com o que ele havia estudado. Então, os fariseus, por sua vez, também achavam, isso a gente não falou, os fariseus, por sua vez, achavam que seria muito pouco provável ou quase impossível aparecer outro profeta. Tá? Então, como Jesus era, na época, considerado um profeta, para o fariseu, para a seita farisaica, isso não era concebível, ele não esperava mais nenhum profeta. E fariseu estava nesse meio. Ele era algumas traduções trazem o Nicodemos como um príncipe. Só Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos era um membro do sinédrio, era um senador, era um conselheiro, era um homem de grande autoridade em Jerusalém. Esse era Nicodemos, tá? Então ele não era qualquer um, né? Ele era um homem de influência no meio dos fariseus, que era a principal seita religiosa da época em Jerusalém. Amém? Esse cara foi atrás de Jesus. Esse era Nicodemos, não era qualquer um, tá? Bom, qual a expectativa no diálogo de Nicodemos? Então havia nele uma expectativa, né, nesse diálogo, nesse encontro com Jesus. Primeiro, ele esperava, Nicodemos, ele esperava o reino do Messias. Então, ele esperava a manifestação, né, desse reino. Ele estava esperando isso já. Outra coisa, que esse reino, ele também esperava que esse reino se manifestaria em breve. Então ele estava assim, já esperando a manifestação desse reino. Eles esperavam que o Messias viesse. Existia uma expectativa, né, no coração deles, esperando essa manifestação. Que talvez a chegada nesse... e aí ele tinha também, aí alguns estudos, né, falam, que existia talvez no coração dele uma expectativa
que com a chegada desse reino pudesse ter um espaço para Nicodemos, entende? Então existiam alguns estudos que dizem assim, ó, Nicodemos era um influente membro do Sinédrio, Nicodemos era um influente membro dos fariseus, e com a chegada do novo reino, existia dentro dele uma expectativa de participar desse reino, entendendo que a expectativa deles era de reino político, não de um reino espiritual. Então assim, se entra o reino político subjugando Roma, ele queria participar desse reino, entende? Então existe uma linha de estudo dizendo que a intenção de Nicodemos, né, e de outros membros ali era de participar desse reino, né? Participar desse reino que até então esperado era político e não espiritual, entende? Então existia essa predisposição no coração dele de fazer parte desse movimento que estava acontecendo, né, em Jerusalém. Isso que Jesus responde assim, ó, enfaticamente, né? Jesus responde enfaticamente que sem um novo nascimento seria impossível participar desse reino. Aí Jesus, a gente vai começar a acompanhar, Jesus foi enfático, não deu meia volta, não falou, sabe? Não, ele foi enfático. Sem nascer de novo, não participa do reino. Né? Isso aí foi... Jesus, ele não deu meia volta, ele não deu voltas, né? Ele foi enfático. Sem nascer de novo, não participa do reino. Aí isso, sabe, esse assim, gente, esse estudo hoje, sim, essa exposição de hoje, pode abrir a nossa mente, pode abrir o nosso entendimento para o que é o Evangelho. E a Bíblia, né, o pastor só está pegando a exposição, na verdade é uma exposição, né, do Evangelho de João. A gente pega o versículo e expõe o versículo, né? Então, ou seja, e também que nada poderia mudar de posição, né, sem uma mudança de espírito, sem uma mudança de princípio, né, sem uma mudança de convicção. Então não adianta, assim, eu quero entrar no reino, Nicodemos, eu quero entrar no reino de Jesus, mas tu não entra no reino sem uma mudança de espírito, tu não entra no reino sem uma mudança de princípio, né, que o Espírito gera em ti esse princípio. Tu não entra no reino sem uma mudança de posição, tu não entra no reino sem mudar as convicções. Ou seja, tu não entra no reino sem nascer de novo. A gente vai ver lá na frente, entende? Então assim, olha o que é o reino, João abrindo para nós. Assim, ó, olha, o que é o reino? O reino está aqui, né? Agora, para entrar no reino, aí nós vamos começar a ver o que é essa vida nova. Então Jesus foi enfático, Jesus não deu meia volta, ele foi direto e falou, olha, Nicodemos, sem nascer de novo, é impossível participar desse reino. Nicodemos poderia também ter tido a revelação, é uma outra linha de estudo, que ele também poderia ter tido a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Ele poderia ter tido essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Então, por ele ter essa revelação, ele foi, né, conversar com Jesus. Sabe, ele foi atrás de Jesus. E essa revelação, né, o próprio Deus pode ter revelado isso a ele e ele ter expressado essa disposição, né, de receber esse Jesus, esse novo reino. Amém? Assim sendo, Jesus condiciona a revelação com a transformação, e é que essa revelação traria e a implicação dela. Então, assim, se foi revelação, aí Jesus condiciona a revelação, a transformação. E a revelação, sabe, e as transformações que essa revelação implicaria. Ou seja, Deus, o Senhor se revelou a mim, eu sou cristão. Amém. Eu sou crente. Amém. Agora, eu te revelei a ti. Agora, essa revelação a ti vai implicar numa transformação. Porque se tu tem a revelação, mas tu não tem a transformação, essa revelação é vã. E essa revelação, sabe, qual é a implicação dessa revelação na nossa vida de Jesus? O que implica essa revelação? É isso que a gente vai continuar vendo. Amém? Então assim, eu recebi a revelação, fui para a igreja, chorei hoje, chorei ontem, mas não mudei nada. Algo diferente, meio estranho rola. Porque houve a revelação, mas não houve a transformação. Muito bem, de noite, vamos de noite.
para ter uma conversa, assim, a gente até falou isso, né? Quando ele foi de noite, né? O versículo 2, assim, este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 2, assim, este, que foi Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, esse de noite, a gente também falou, né? Pode ter o fato de ele ter ido atrás de uma conversa particular com Nicodemos, uma conversa só Jesus e Nicodemos, em respeito, né? E ter mais intimidade com Jesus, uma conversa íntima, uma conversa particular, sabe? Ou pode ter sido um ato de prudência dele, entende? Já como Jesus estava o dia todo envolvido no ministério, sabe? O dia todo ali, ele não queria perturbar Jesus, um ato assim de respeito a Jesus, né? Pode ter sido também um ato de medo ou covardia, por quê? Porque ele, por ser um membro tão importante dos fariseus, ficou com medo de alguém ver ele, né, com Jesus. De repente, ficou com medo de alguém ver ele, né, um membro tão importante com Jesus, aquele pregador, aquele profeta que andava no templo, né, fazendo milagres e sinais. Porque naquela época, volta e meia, se levantava um ou outro lá, dizendo que era profeta. Pode ser vergonha de ser visto com Cristo, medo de perder a sua reputação e posição, também pode ser o motivo que levou ele aí à noite. Mas esse conhecer Jesus, né? Esse conhecer Jesus levou, tocou o coração de Nicodemos. Esse conhecer Jesus, esse fato de Nicodemos ter ido atrás de Jesus, né? Isso tocou e converteu o coração de Nicodemos. Nicodemos, em João 7,50, Nicodemos saiu assim, numa reunião do Sinédrio, numa reunião dos fariseus. Nicodemos saiu em defesa de Jesus. Está escrito assim, ó, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então Nicodemos defendeu Jesus, né? Quando Jesus estava lá, eles estavam falando de Jesus. E depois também, em João 19,39, Nicodemos levou, né, ajudou a tirar Jesus da cruz e levou lá o aloés, levou os mirra para embalsamar Jesus. Então Nicodemos, ele foi convertido, esse conhecer Jesus, esse sair para conhecer Jesus, tocou o coração de Nicodemos, né? E Nicodemos foi tocado por essa verdade que Jesus representava. Amém? Então, e aí também a gente falou nisso simbolicamente, significa, né, profeticamente, aquela vida, né, que sai das trevas em busca da luz, ou seja, ele saiu de noite em busca da luz, que é Jesus. Então é toda alma perdida, toda alma que vive em trevas, toda alma que vive, sabe, sem esperança, saiu em dúvida, né, vivendo uma mentira, saiu em busca da luz. Profeticamente, podemos também analisar e por esse lado. O versículo 2 ainda, o Rabi, a gente já viu, né? Rabi é um grande homem, um redentor, um protetor que os livraria. Rabi significa o Salvador. Rabi significa uma honra. Ele honrou Jesus quando disse Rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então esse Rabi, sabe, significou também, ele honrou Jesus. Ele reconheceu a divindade, né? Ele reconheceu a divindade de Jesus. E quando ele disse, és mestre vindo de Deus. Então ele reconheceu, ele foi conversar com Jesus, mas o que ele falou, ele já reconheceu sim a divindade de Jesus. Amém? Chamando de Rabi e chamando de mestre. Ou seja, ele agiu de uma forma respeitosa com Jesus. Aqui a gente também falou sobre a questão do sabemos, né? Pincelamos o sabemos. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Esse sabemos nos dá assim a indicação
de que havia outros, né, entre os membros do Sinédrio, que também haviam sido tocados, impactados pelo que estava acontecendo em Jerusalém. Então, esses sabemos, a gente entende que não só Nicodemos havia sido, sabe, não só Nicodemos havia sido tocado, havia sido chamado a atenção com o que estava acontecendo em Jerusalém, mas havia outros. Tanto é que Jesus, no versículo 7, Jesus disse, respondeu Jesus, necessário vos é nascer de novo. Quando disse vos é, ou seja, ele também jogou no plural. Sabe isso? Não, necessário vos é nascer, ou seja, vos é, tá pegando ali Nicodemos e os fariseus que andavam junto com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Então, ou seja, havia no meio, né, no meio deles, tá, dos fariseus ali, alguns que tinham sido já tocados por o que estava acontecendo. Amém? Sinais, continuamos no versículo 2. Os sinais a gente já viu muito o que é, né? Sinais, milagres. Os sinais são a base da garantia, né, da divindade de Jesus. Por isso que ele fazia sinais, fazia milagres, que isso garantia, né, a divindade dele. O fato de Nicodemos ter reconhecido os sinais e milagres como sendo a parte de Deus, isso dava crédito ao ministério de Jesus. Eu só quero falar algo que eu falei da outra vez, né? Porque que talvez aqui quando Nicodemos foi falar com Jesus, Nicodemos, por ser uma pessoa tão influente, tão importante, né, naquele meio, talvez houvessem mais pessoas, e aí isso serviu para quê? Para dar crédito, né? Para credibilizar, sabe, o ministério de Jesus naqueles primeiros dias já em Jerusalém. Porque Jesus foi muito combatido em Jerusalém. A religião já entrou combatendo Jesus, sabe? Ele foi muito arguído, ele foi muito questionado, né, sobre a natureza de Jesus. E aí, quando Nicodemos foi um homem muito importante, né, dentre os fariseus, ter com Jesus e reconhecendo esses milagres de Jesus, isso credibilizava Jesus perante os demais, entende? Então, por isso, porque quando Nicodemos reconhece isso, ou seja, os outros olham, se Nicodemos está reconhecendo que é Nicodemos, ou seja, algo realmente diferente está acontecendo aqui em Jerusalém. Nicodemos possuía todos os conhecimentos para examinar com clareza e conhecimento a causa do que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém. Seus milagres eram as suas credenciais. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 3. A isto respondeu Jesus. Aí, olha, a isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui nós começamos a pegada. Aí nós pincelamos o reino de Deus, falamos na aula passada, e em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Esse em verdade, que significa o amém, o amém. Só o amém, o amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Sim, eu estou te falando, Nicodemos. O amém e o amém. A testemunha fiel. A questão é decidida de maneira irreversível. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, esse em verdade é assim, olha, não existe outra condição. Sabe? Não existe outra condição. Não pode nascer de novo. O requisito para entrar no reino do céu é nascer de novo. Tá? Este amém, amém é usado para assegurar que está se falando a verdade. Ou seja, em verdade. Tem algumas traduções na palavra que diz na verdade. A minha aqui está em verdade. Mas é o amém, um amém. Não existe outra condição. Aí só... a gente falou, né, no amém, lá eu acho que foi na primeira ou segunda aula, né, que é aquilo que é para uma palavra para apoiar, para certificar. O amém é uma palavra que do hebraico acompanha o evangelho em cada língua que foi pregada. Esse amém então é universal, né?
é universal. No Evangelho de João, ele é apresentado de uma forma diferenciada. Quando apresentado em duplicidade, o amém significa verdadeiramente, em verdade, certamente. Então, ou seja, pode dizer assim, ó, amém em verdade, cara, isso é verdade, isso é certeza, isso é certo. Não tem saída. Ninguém pode entrar no reino do céu sem nascer de novo. Amém? Então, usava para reforçar a sua divindade. No Evangelho de João, João usa muito esse termo, em verdade, ou seja, testificando a divindade de Jesus. Aí, respondeu Jesus, esse responder de Jesus, a gente já viu também na aula passada, eu creio na exposição passada, né? Que Jesus, nessa palavra de Nicodemos, Jesus viu um ato falho, que Nicodemos, ele se baseou na divindade de Jesus partindo dos milagres e dos sinais. E os milagres, e só milagre e sinal não é suficiente para a gente seguir Jesus, entende? Só os milagres e sinais não, sabe, não pode ser de base para nós seguir Jesus. É necessário nascer de novo. Não adianta a gente trazer ele para o dia de hoje, para a igreja atrás de sinal e milagre. Não adianta a gente buscar só as mãos de Deus. Não adianta a gente querer negociar com Deus. Sabe? Não adianta a gente querer, ou seja, a gente vai para a igreja para ver Deus, só para ver Deus operar. Não, a gente tem que ir para a igreja por amor ao Senhor, por amor ao que Ele fez na cruz, por amor àquilo que Ele fez por nós, entende? Por amor, é um ato de amor, não um ato de troca, né? Eu vou porque Deus vai fazer isso, não. Ou seja, Nicodemos, os milagres e as maravilhas que tu está vendo, isso não é base segura para te crer que eu sou filho de Deus. É muito carnal, é muito pouco, é muito vago. Porque nós vamos olhar depois, isso ali, volta e meia, um ou outro fazia, sabe? Os feiticeiros, eles faziam. Então isso não é base para a gente amar mais ou menos Jesus, para estar ou não estar na igreja, entende? Ele é Deus e é Deus. Com sem milagre. Mas a palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que o crerem. Então é a palavra, mas isso não é base para nós crer. Mas a palavra diz que aquele que crê, os sinais e milagres acompanharão. Amém? Estamos no versículo 3, o nascer, né? A isso respondeu Jesus, em verdade de que se alguém não nascer de novo. Então o que é esse nascer de novo? É uma metáfora para a salvação. O nascer é uma metáfora para a salvação. Ele fala de uma regeneração. A regeneração dá para nós pincelar ela e abrir também, que é a doutrina da regeneração. Mas não fiz isso. Mas é a regeneração. Esse nascer de novo é realizado pelo poder e influência do Espírito Santo. Não existe eu querer nascer de novo. Entendeu? Agora eu vou nascer. Não. Tu vai nascer de novo pelo querer do Espírito Santo. É um ato único e exclusivo do Espírito Santo fazer nós nascer de novo. Não existe. Hoje eu vou. Não. Ele vai fazer você nascer. Basta você estar aí. Basta nós estarmos conectados a Ele, ligado a Ele, buscando a Ele. Na hora que aprove a Ele, Ele toca e nos faz nascer de novo. Entende? O que nós podemos fazer? Como Nicodemos foi atrás dele, buscou Ele. Senhor, eu tenho fome e eu tenho sede. Eu quero saber mais de Ti. Amém, Hernande. Tu quer me conhecer? Amém. Então, fica do meu ladinho, me acompanha, sabe? Veja quem eu sou e eu te tocarei e farei você nascer de novo. Entende? Cara, é exclusivo. Por que a gente parou aqui para estar ouvindo? Não é porque a gente quis, não é porque a gente, eu por vontade minha, eu desliguei as coisas todas aqui, estou nessa exposição de João. Não é. É porque o Espírito Santo te imbuiu, te trouxe a fazer isso. Para que Ele libere essa palavra no teu coração, é necessário nascer de novo. E o Espírito Santo é que tem essa prerrogativa. Ele que toca, Ele que faz, Ele que libera. Entende? Não é um esforço humano, é o Espírito. Através da santificação do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim:
Eleitos, somos eleitos, segundo a presciência de Deus, ó, a presciência de Deus, então Deus já sabe, em santificação do Espírito, então nós somos santificados no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus, Deus já nos chamou, Deus nos trouxe, Deus nos tocou, Deus, nos separou, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. O Espírito nos santifica. Para quê? Para a obediência e a aspersão, ou seja, a aspersão, nós somos aspergido em nós o sangue de Jesus. Como acontecia, né? Lá no Antigo Testamento, que o sangue do cordeiro era aspergido, né? Ele pegava o sangue e aspergia o sangue. Aqui esse sangue foi aspergido em nós. O sangue de Cristo foi, nós somos lavados, foi aspergido em nós o sangue de Cristo. Para a obediência. Segundo a presciência de Deus. Então Deus já sabe que nós ia estar aqui hoje. Deus já sabe? Deus já sabe. E aí também através da renovação do Espírito. Então, através da santificação e renovação do Espírito. Essa renovação do Espírito está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, ó: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo regenera e renova. Então, o Espírito Santo regenera, que eu falei lá em cima da regeneração, e nos renova, o nosso espírito, para que nós possamos nascer de novo. Então, através da renovação do Espírito. Amém? Renovação e regeneração do Espírito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Quando fala em Espírito, por quê? Porque o Espírito, ele tem acesso ao nosso coração, que deve ser transformado. Essa transformação, ela é espiritual. Entende, Nicodemos? Ó, Nicodemos. Cara, tem que nascer de novo, Nicodemos. E é espiritual. O Espírito precisa entrar em nosso coração e transformar o nosso coração. Ela é espiritual. Aqueles que são regenerados tornam-se espirituais. Eles não são mais deste mundo, eles são do outro, sabe? Eles entendem o que é o reino de Deus. A leitura que se tem é a leitura do céu, entende? A gente vive numa outra dimensão. A gente não se move segundo os padrões desse mundo. A gente se move segundo os padrões do céu. Nós não somos direcionados segundo os padrões desse mundo. Nós somos direcionados, o nosso padrão é céu. Nós não somos direcionados, o nosso modelo não são os artistas desse mundo. O modelo nosso é Jesus. Entende? Nós não adoramos a nenhum outro a não ser a Jesus. Nós não queremos imitar nenhum outro a não ser Jesus. O nosso coração, isso é nascer de novo. O nosso coração, ele não tem nenhuma outra inclinação a não ser a inclinação de buscar a verdade em Jesus. Isso é o nascer de novo. É a regeneração, é um coração transformado. Então a gente torna espiritual, a gente torna refinado, livre de todo lixo, sabe? De todo lixo. Pensa no lixo. Ah, pastor, o que é esse lixo? Avareza, ódio, falta de perdão, fofoca. Aqui fala também da sujeira da sensualidade. Sabe, tanta coisa, né? Luxúria, orgulho, soberba, avareza. É um lixo, né? Dá até pra gente fazer um trabalho de jogar, não vamos botar tudo no lixo, né? Tanta coisa do lixo. Então, livre do lixo. Às vezes o lixo, às vezes a gente carrega lixo, né? Carrega lixo de abandono, carrega um lixo de depressão, carrega um lixo de baixa estima. Eu não consigo para nada. Eu não consigo. De mediocridade, a gente ia ser medíocre.
Às vezes, sabe, a gente tem uma mente limitada, de mediocridade, porque a gente foi sempre ensinado que tudo é difícil, tudo é difícil, tudo é difícil, sabe? Até hoje. Então, são essas coisas que o Espírito Santo ele vem quebrar em nossa mente, essa ideia de mediocridade, essa ideia pequena. Às vezes a gente paga preços, a gente carrega na nossa vida coisas, sabe, lixos que vieram da nossa infância. E todos esses lixos, quando entra essa obra regeneradora, transformadora, sabe, é renovado em nós. O casamento, às vezes um casamento não deu certo, né? A pessoa foi traída, a pessoa foi magoada, a pessoa se fecha, ela fica com tanto medo, né, de se relacionar de novo, que ela deixa de acreditar em um novo amor. E o Espírito Santo vem limpar o coração, ele vem, sabe, trazer novas possibilidades. São sujeiras do nosso coração. E o Espírito Santo transformado, ele é passado a limpo. Cara, olha que lindo que é essa mensagem. Que lindo que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Começa de novo, querido. Então, o novo nascimento e os fariseus. Os fariseus concentravam a sua religião. Agora, como isso caiu para nos ouvidos de Nicodemos? O fariseu, ele concentrava a sua religião na pureza exterior. Na pureza exterior. Vocês lembram lá que Jesus estava lá, que foi um publicano orar, um pecador, e aí Jesus disse, o publicano, parece que o fariseu foi orar e disse, Senhor, muito obrigado por eu não ser igual aquele publicano pecador, eu te agradeço porque eu não sou igual a ele, eu não sou um perdido, ele se exaltou diante de Deus, de uma certa forma, e o outro disse o quê? Senhor, eu sou um pecador, não mereço estar aqui, alguma coisa assim, ele disse, sabe, isso engrandeceu, então aquele que se exaltou diante de Deus, né, para Jesus não conta, sabe, essa pureza exterior. Então, eles tinham essa questão da aparência, né, foi até falado para eles, vocês são como sepulcro caiado, ou seja, vocês são como, sabe, um túmulo que é pintado por fora, mas podre por dentro. É a pureza exterior. Vocês são assim, por fora vocês têm vocês parecem alma, por dentro vocês são... E para Nicodemos isso aí era, sabe, a religião deles, o que ele ouvia era a aparência exterior. São as aparências externas. Então seria necessário para Nicodemos uma transformação poderosa neles, sabe? Essa transformação, essa regeneração para ele entrar no reino do céu. Amém? Então somente com o novo nascimento, só o novo nascimento, para torná-los, cada um de nós, espiritual. É necessário nascer de novo para nós sermos espirituais. O novo nascimento não é somente necessário, mas ele é essencial. Pois nós não estaremos adequados a entrar no reino de Deus sem que nasçamos de novo. Esse tempo que a gente está falando, né, de pandemia, de isolamento social, isso que a gente está em casa, né, as ruas estão mais desertas, está tudo tão parado. Cara, isso não é nada mais, nada menos um tempo que a gente está tendo para vir para esse lugar do novo nascimento. Para vir para esse lugar, sabe, de trazer o que é essencial. Se o Senhor, é essencial que eu nasça de novo, porque da maneira que eu estava vivendo, está tudo errado. Da maneira como eu estava administrando as minhas coisas, da maneira como eu estava tocando meu casamento, da maneira como eu estava tratando minha esposa, meu esposo, da maneira como eu estava lidando com meu filho, da maneira como eu estava lidando com meus colegas de trabalho, da maneira como eu estava lidando com o meu trabalho, está tudo errado. A maneira como eu estava pensando, como eu estava... As importâncias que eu estava dando. Sabe? As prioridades que eu estava tendo. Né? As prioridades que eu estava... Senhor, está tudo desregrado. É necessário, né, nós entrarmos nesse lugar. Ou seja, prioritário,
o que é prioritário, é essencial, importante. Senhor, prioridade é o Senhor, prioridade é o seu teu filho, prioridade é eu estar com o Senhor, prioridade é eu ler o céu, prioridade é eu ser um homem espiritual, prioridade é eu nascer de novo. Essa é a pegada, sabe? Essa é a pegada. É essencial que nasçamos de novo, sem um novo nascimento. Então nós viemos o quê? Para os úteros, né? Voltamos para o útero, mater, o útero da nossa mãe, da nossa casa, né? O nosso útero. Voltamos para o útero, para o quê? Para que a gente possa aqui entender esse processo do novo nascimento. Primordial, sem negócio. Lá não vai ter esse negócio assim, ó. Robson Garcia, sou eu, senhor. Ó, senhor, mas o senhor viu que eu fui lá fazer a obra, né? Mas o senhor viu, senhor? Não, pelo amor de Deus, Jesus, não me manda para lá, Deus. Não, faz isso. Senhor, tu viu, Senhor, que eu tinha fé, meu pai, tu viu que eu pregava a palavra. Tu viu? Não tem esse negócio. Não vai ter? A gente vai chegar lá, ó, direita, esquerda, acabou. Não tem. Tem explicação? Tem explicação. Já está consumado. Então a hora é agora. A hora é agora. É essencial nascer de novo. Senhor, me perdoa, Pai, pelas prioridades, sabe? Então, para Nicodemos, Jesus foi enfático. E Deus está para nós. Senhor, filhos, vamos nascer de novo. Vamos começar. Ó, voltamos ao nascer de novo. Nascer de novo. Devemos viver uma nova vida. Nascer de novo é viver uma nova vida. Nascer de novo é o início, né? O nascimento, aí, olha só, o nascimento é o início dessa nova vida. Como eu falei, né? Voltamos para o útero, né? Então, voltamos para o útero. Para quê? Para nós possamos nascer de novo. O nascimento é o início dessa nova vida. Então nós estamos no útero agora, tu está indo no útero da tua casa. Cara, então te concentra nesse Senhor, quer nascer de novo. É o início da vida. O nascer de novo é começar de novo. Não se trata de remendar, mas de um recomeço. Então nascer de novo, a gente vai pegar, não vamos remendar. Vamos nascer de novo, vamos recomeçar. Remendar é a gente tentar pegar o que está estragado e tentar consertar. Não. Ah, não ficou bom, vamos fazer de novo, vamos recomeçar. Então a palavra de hoje, sabe para nós assim, esse novo nascimento é recomeçar. Vamos recomeçar, Senhor, eu quero recomeçar. Foi o que ele falou para esse nascer de novo, significa isso, recomeçar. Não remendar, recomeçar. Recomeçar da base, recomeçar da fundação, sabe? Isso é o nascer de novo. É passar uma régua, né? E nascer de novo. Amém? Esse nascer de novo, ó, do alto, só Deus pode dar. Só Deus pode fazer, é necessariamente uma obra divina. Esse nascer de novo é uma obra de Deus em nós. Necessária, mas de Deus. Então, que nossa oração hoje, Senhor, faça eu nascer de novo. Assim como Nicodemos, né? Ele deu uma pegada em Nicodemos e Nicodemos veio para o campo da humildade. Nesse pai, não entendi, né? Cara, nós temos que aprender muito com esse homem aí. Nascer de novo implica uma nova natureza, novos princípios, novos afetos, novos objetivos. Amém? Nova natureza, novos princípios, novos afetos, novos objetivos. Em nossa vida, tu tá em casa, de repente com a tua esposa, com o teu esposo, sabe? Quais são quais eram ou quais são os objetivos de vocês? Quais eram, sabe, os princípios? Ah, pastor, eu estou aqui, mas eu não visito a minha mãe, eu não visito meu pai, eu não visito, sabe, pastor, eu não falo com meus irmãos, eu não falo, manda o WhatsApp, diz, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Ah, mas eu não falo com esse. Fale, sabe? Ah, para aquele teu amigo que tu não vê mais, mande um WhatsApp, oi, eu te amo, estou com saudade de ti. Aí nascer de novo são novos afetos, é demonstrar um coração transformado, é demonstrar um coração, sabe, renovado. Esse é o nascer de novo. Eu era tão orgulhoso, eu não falo com fulano, eu era tão... Fale. O nascer de novo vem da raiz anoten, raiz hebraica, né? Grega.
grega anoten, que significa tanto de novo, que é novamente, ou de super, que é de cima. Então esse nascer de novo, é necessário nascer de novo, é nascer de cima, sabe? É nascer do alto. Isso significa nascer de novo. Devemos nascer de novo, assim diz em Gálatas 4, no versículo 9, que diz assim, ó, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então nascer de novo é ser reconhecido por Deus, sabe? Querer permanecer nesse lugar de estar com Deus. Amém? O nascer de novo é atribuído à palavra ab initio, que é desde o princípio. Tá? Então, ou seja, voltar ao início, ab initio, tá? Lá no nascer de novo, uma das raízes da palavra é ab initio, que é do princípio, voltar ao princípio. Após o nosso primeiro nascimento, aprendemos a viver no pecado, nós tornamos-nos corruptos, nós nascemos no pecado, todos nós nascemos no pecado, todos nós, somos moldados em pecado, somos iníquos, todos nós, então é necessário para todos o novo nascimento. Por isso devemos nos submeter ao novo nascimento, nossas almas devem ser remodeladas, as nossas almas devem ser vivificadas. Precisamos nascer de novo. Isso que significa o novo nascimento. O novo nascimento é nascer do céu. Amados, tudo isso são conceitos do novo nascimento. Vocês veem o que significa o novo nascimento? O que significa o nascer de novo? O nascer de novo é nascer do céu. Esse novo nascimento tem origem no céu. Ou seja, nascer para uma vida nova, uma vida de comunhão com Deus e o mundo superior. E por isso participar de uma natureza divina e espelhar a imagem celestial. É absolutamente indispensável nascer de novo para ver o reino do Messias iniciado em graça e aperfeiçoado em glória. Não poderemos ver o reino de Deus, não poderemos ver a sua natureza. O homem natural deve se tornar um homem espiritual. Enquanto estivermos na antiga natureza, não poderemos receber o consolo de Deus, esperar nenhum benefício de crédito e do seu evangelho, nem compartilhar ou participar dele, ficando assim desse jeito claro a necessidade do novo nascimento, sem o qual é impossível que sejamos felizes. Impossível. Sem nascer de novo, é impossível nós que somos chamados sermos felizes. Esse nascer de novo tornou-se uma objeção para a vida de Nicodemos. Isso, nascer de novo, para Nicodemos foi uma objeção. Por quê? Aí ele falou, né? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Nicodemos falou isso lá no versículo 4. Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Ou seja, isso é uma prova da fraqueza espiritual de Nicodemos. Ele viu a questão de uma forma física, de uma forma carnal. Então Jesus estava falando no espírito. Nicodemos teve uma leitura física. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Agora, interessante é assim. Por que Nicodemos falou isso? Isso é interessante, que eu nunca tinha ouvido. Por que Nicodemos, na hora, ele remeteu assim, o nascer de novo, ele já remeteu ao nascimento virginal, né, da mãe dele lá, né? O nascimento da mãe, o nascimento natural, né? Como pode ele remeteu? Por quê? Como é que foi visto, né, recebido esse nascer de novo por Nicodemos? Olha só, olha o contexto, né? Por ser um fariseu, né, ele se considerava superior a todos os gentios, por serem judeus e fariseus. Então os fariseus, eles se consideravam os melhores, os caras. A questão é que o que poderia alguém que era tão bom melhorar? Por nascer de novo, né? Para que eu vou nascer de novo? Para que eu vou, sabe? Eu sou tão bom. Por que eu poderia melhorar nascendo de novo? Então talvez por isso que esse novo nascimento foi tão rapidamente interpretado por Nicodemos,
por sendo igual a primeira vez. Ou seja, eu quero nascer de novo e da minha mãe para ser tão bom como eu sou. Sabe? Talvez na mente dele, é porque ele se achava tão normal, né? No meio deles, tão maioral, que esse nascer de novo, para ele disse, eu vou continuar, porque eu preciso ser o que eu sou. Né? Eu não tenho que melhorar. E aí, para nós, aquele que se orgulha do seu primeiro nascimento, dificilmente será trazido para o novo nascimento. Aquele que tem orgulho, sabe, por que eu preciso melhorar? Eu sou tão bom. Então, esse que tem esse sentimento, dificilmente ele nasce novo. Porque ele não sabe no que melhorar. Ele não sabe no que fazer para, sabe, ele se acha tão perfeito, né? Porque ele não encontra espaço para esse novo nascimento. E talvez Nicodemos passou isso pela cabeça desse, eu vou nascer de novo da minha mãe, porque eu preciso ser eu de novo. Preciso nascer eu de novo. Então, e esse que se orgulha, né, dificilmente é trazido, sabe, para o novo nascimento. Porque ele não tem espaço. São os orgulhosos. Né? São os orgulhosos, né? Agora, e aí, em contrapartida, né, na mente dele, trabalhou dessa forma. Agora, em contrapartida, ele demonstrou humildade de perguntar a Jesus, como pode ser isso? Ou seja, sabe, ele passou, nascer de novo só se eu vim da minha mãe de novo. Mas aí ele perguntou, Senhor, mas como pode ser isso? Como é que eu posso nascer de novo? Aí, a humildade, ele quebra, né, com todos os achismos, a humildade quebra com todos os sofismas, a humildade quebra maneira de pensar e agir, a humildade quebra, sabe, com as nossas convicções pessoais, a humildade nos faz crescer, a humildade nos faz aprender, a humildade, entende, nos faz sermos melhores. Né? É a mesma coisa, o pastor está aqui expondo esse versículo 3 para ti. Aí tu está ouvindo. Aí eu fiquei, e você viu a minha pilha de livro, Bíblia, né, que eu consulto. Aí daqui a pouco tu vai dizer assim, eu te falo alguma coisa, não, mas isso aí não, porque eu não preciso fazer isso. Ou seja, sabe, eu não estou falando de mim. Nada que eu falei aqui, assim, é coisa que eu tive revelação. Não, nenhuma revelação minha. Eu estou tendo cuidado para não nada. O Senhor me falou. Não, o Senhor não me disse nada. O que eu estou falando aqui é fruto de estudo. São gente muito mais capacitada do que eu, muito mais gabaritada, sabe, que escrever, estudar, e eu pego um, pego outro, comparo, e aí está aqui um resumo daqueles mais, sabe? Agora, eu posso estar falando isso, não, mas não é assim, não, nascer de novo, não. Ou seja, para esse não vai nascer de novo. Por quê? Porque o sofisma nossa mente, né? E Nicodemos também é assim, tá? Nicodemos, a mente dele também era assim. Mas ele foi humilde, disse, Senhor, como pode ser isso? Então, a nossa pergunta para ele, né? Algo que a gente está ouvindo aqui, Senhor, me ajuda a entender isso. Não julgar, pastor, não, eu não estou falando nada de mim. Eu pego a palavra e pego tudo que o povo ali que ele estudou, né? Então, assim, como é que eu posso melhorar nisso? Preciso de ajuda. Preciso estudar mais, preciso orar mais, preciso ter revelação mais. Amém? Ou seja, isso quebra, né? A humildade dele quebra a maneira de agir e de pensar. Amém? E quebrou tudo o que ele achava que ele era até então. Versículo 4. E perguntou-lhe Nicodemos, como pode, perguntou a Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer da segunda vez? Isso eu já falei, né? A ideia dele é assim, tem que voltar igual. Bom, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer da segunda vez? E Jesus respondeu, versículo 5, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, nascer do Espírito é um nascimento espiritual. Aí eu já falei, é do alto, nascimento espiritual. Recebe um novo coração, aquele que nasce do Espírito, recebe um novo coração, uma nova mente, um ânimo, sabe? Então, às vezes a gente anda desanimado, a gente anda
é necessário nascer de novo. Aquele que nasce do Espírito, ele recebe um novo coração, uma nova mente, ele recebe ânimo. Esse nascer do Espírito, só o Espírito opera, já falei isso. Só Deus faz. É realizado mediante o poder da renovação e transformação do Espírito Santo. Nascer pela água pode se referir ao nascimento físico. Faz referência ao Antigo Testamento, simbolizando o derramamento do Espírito de Deus nos últimos dias. Também pode simbolizar a purificação, obra regeneradora do Espírito. Os hebreus usavam o termo água ou gota para descrever o nascimento natural. Alguns, porém, associam a fé representada pelo novo nascimento, simbolizando o batismo. Alguns dizem, o nascer da água e do Espírito é nascer quando tu batiza, tu nasce. Há uma linha de estudo que diz isso. Quando tu batiza, tu nasce de novo. Existe uma linha de estudo que fala isso. Mas esse água e Espírito, a gente vai ver, assim, na terça-feira que vem, nós vamos estourar mais. Agora, em verdade, que ele fala, pela segunda vez. Lembra que lá no versículo 3, se eu não me engano, ele falou a primeira vez, em verdade. Aqui ele falou de novo. Olha, o Nicodemos. Em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Em verdade, ou seja, ele está confirmando aquilo que ele falou na primeira vez. Sabe? A partir da objeção de Nicodemos. Na verdade, vai te dizer que eu vou te falar a mesma coisa que eu te falei antes. Jesus não muda. Ele não esconde, ele não subtrai nada. Ele não negocia. Ele não ameniza. Ele não dá jeitinho. Ele fala em verdade, ou seja, o amém, Se não nascer de novo, não entra. Ou seja, é bem isso que tu ouviu, Nicodemos. Ele não sabe, não tem. Ele está falando da regeneração. Jesus explica o nascer de novo e o nascer do Espírito. O nascer de novo se realiza pelo poder e influência do bendito Espírito Santo, o Espírito da graça. Não tem outro jeito. O versículo 5. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne é carne. O que é carne? É carne. Deriva do nascimento físico, do nascimento natural. Aqui Jesus escreve quem somos nós. Nós somos carne, corrupto, somos ruins. Somos. Sem o Espírito Santo em nós, nós somos ruins. A nossa sorte, graça, é nós termos o Espírito. Nada nos diferencia dos principais, sabe, atrozes aí, né? Atrozes que falam, né? Da sociedade, sabe? Desses perigosos, sem o Espírito Santo. Nós somos carne ruim, corrupta. A graça, a sorte, é o Espírito de Deus operando em nós. Nós somos corrompidos. A alma, ela continua sendo substância espiritual, porém ela continua casada com a carne. A alma, ela continua casada com a carne. Então, às vezes, a alma, ela cede à pressão da carne. A alma, ela é cativa, sabe, dos desejos da carne. Às vezes, a carne quer fazer algo, e a alma, ela é cativa aos desejos. Apaixonada pelas delícias da carne, encarregada de fazer as provisões para a carne. Então, a nossa alma, ela é muito casada com a carne. Por isso que é necessário esse nascer de novo, para que o Espírito subjugue a alma, para que o Espírito subjugue a carne. Porque se não nascer de novo, o Espírito é subjugado à alma e à carne. Então esse nascer de novo nos leva ao Espírito subjugar a carne. O Espírito que manda, o Espírito não a alma, tipo, como Davi disse, aquieta-te, ó alma. Ele deu uma ordem à alma, aquieta-te, ó alma. Sabe? Porque a alma estava cedendo às pressões da carne. Ao coração machucado, ao coração. Então o Espírito subjuga a carne e a alma. Então, que comunhão pode ter esse Deus que é santo com essa carne que é contaminada, tendo a alma por sua aliada? Nenhuma. Nenhuma comunhão pode ter a santidade de Deus com essa carne contaminada e tendo a alma por sua aliada. Então ele fala da natureza humana que deriva do nascimento físico e natural.
João capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós nascemos de Deus. Esse novo nascimento nosso parte de Deus. É vontade de Deus. Não é vontade da carne, é de Deus. Não é vontade nossa, é de Deus. O apóstolo Paulo refere-se a um corpo, usa muitas vezes para designar nossa natureza pecaminosa que herdamos de nossos pais. A natureza humana decaída possui desejos humanos egoístas que se opõem a Deus. Olha, a natureza humana decaída possui desejos humanos egoístas que se opõem a Deus. Tá? Então a natureza humana decaída, a nossa natureza humana decaída, ela tem desejo humano que se opõe a Deus. Os desejos da nossa carne se opõem à vontade de Deus. Amém? Então do Espírito vem do e vem pelo Espírito. Então o nascer da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito é Espírito, se refere ao nascimento espiritual. Já falei, é realizado diante do poder de renovação e transformação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo, só por meio do Espírito de Deus, que a nossa carne, que nós podemos ser, sabe, nascer de novo. Aí, eu quero ler algo que, olha só como que é o negócio. Em Atos, capítulo 8, versículo 9, preste atenção comigo, Atos, capítulo 8, versículo 9, diz assim, ó. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava magia. Ele era um feiticeiro, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Tá vendo? Ele fazia milagre não, ele fazia feitiçaria. Aderiram a ele, porque havia muito que os iludira com mágicas. Quando, porém, deram um crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, preste atenção, o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. Aqui é na água, né? Na água, né? Batizado na água. Tendo sido batizado na água. Batizado. Acompanhava Filipe de perto. Olha, acompanhava Filipe de perto. Observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Eles eram batizados agora no Espírito Santo. Está vendo? Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte nesse ministério. Mas ele já era batizado, ele creu em Jesus e era batizado. Nas águas. Ele creu em Jesus, era batizado nas águas, provavelmente ia nos cultos, porque ele estava do lado de Filipe, sabe? Até levantava a mão, segurava quem caía. Né? Sobre quem? Pedro respondeu, não tens pai, porque o teu coração, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão, lhes pediu, rogai vós, orai vós por mim,
para que nada do que me disseste sobrevenha a mim. Simão Pedro falou para eles. Então, ora vocês por mim, para que nada que isso que tu disse venha sobre mim. Isso aqui é um retrato, sabe? Do poder do Espírito de Deus, né? Da ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Simão ele creu, Simão ele foi batizado, Simão ele acompanhava Filipe, Simão estava participando do movimento da igreja, Simão estava ali. Porém, quando João e Pedro vieram para Samaria e os batizavam com o Espírito Santo, Simão começou a mover o movimento do Espírito Santo, e o que aconteceu foi negociar, foi dizer, olha, eu quero também esse poder, quanto você quer de dinheiro para me ter isso que tu tens. Ou seja, ele havia sido batizado, havia crido no Senhor, só que o coração dele não havia sido transformado. O coração dele continuou sendo o coração de um mago. O coração dele continuou sendo o coração, sabe, de um trambiqueiro. Carnal. Almático. Carnal. Continuou, né? Ele fazia tudo, ele foi batizado, ele creu, né? Tudo. Ela deve ter até chorado no batismo. Mas o coração dele continuou com os desejos da carne. Ou seja, eu quero ser poderoso. Eu quero continuar sendo lá o poderoso. Eu quero ter esse poder comigo. Ô Pedro, quanto é que tu me vende aí esse teu poder de botar a mão e descer o Espírito Santo? Né? E aí o pior de tudo, né? E ainda que Pedro, o que Pedro diz? Olha, ô Simão, eu vejo que tu tá amarrado em véu de amargura. Eu vejo que tu tá preso ao pecado. Ou seja, tu não foi transformado, Simão. Eu vejo que tu não foi. Eu vejo que tu não nasceu de novo, querido. Eu vejo que tu não foi liberto, queridão. Tu tá batizado, tu entrou na água, mas tu não foi liberto. Porque tu continua amargurado. Tu não continua, a vida nova não é manifesta em ti. Olha, gente, esse texto aqui, a vida nova não foi manifesta em ti. Eu não vejo indício, evidência do novo nascimento. Agora, ele falou, o que Pedro disse? Né, uma coisa, né, tu não tem parte no ministério, tu não tem parte no nosso ministério. Ou seja, cara, ele foi batizado. Pensa, ele foi batizado. Ele creu em Jesus. Ele andava com Filipe. Ele via tudo, estava perto de Filipe, acompanhava tudo. Só que Pedro disse, olha, tu não tem parte com a gente. Porque tu não nasceu de novo. Tu não tem parte porque tu continua fofoqueiro. Tu não tem parte com a gente porque tu continua, sabe, sendo anátema. Tu continua sendo, tu não, sabe, tu não tem parte porque tu não tem mudança de vida. Tu não tem parte comigo porque tu continua sendo o mesmo falcatrua nos teus negócios. Tu não tem parte comigo porque tu continua sendo o mesmo grosso para tua mulher. Tu não tem parte comigo porque tu continua sendo o mesmo estúpido para tua esposa. O mesmo estúpido para teus filhos. Tu não tem parte comigo porque tu continua sendo, sabe, a mesma indisplicente que o teu marido. Tu não tem parte comigo. Eu não vejo mudança em ti. Entende? Olha só, tu não tem parte no nosso ministério. Mas, o que ele disse? Olha, sugiro que tu te arrependa e ore ao Senhor. Quem sabe ele te perdoe. Sugiro, então, Simão, te arrepende e ore ao Senhor. Porque, quem sabe ele te perdoe. Amém? Aí ele disse, então, faz o seguinte, olha vocês, né, já que eles estão cheios de... Olha vocês, para que não venha sobre mim tal, né, isso que vocês disseram. Ou seja, o nascer de novo implica essa transformação de coração. O nascer de novo implica, né, esse coração carnal sendo substituído por um coração, sabe, espiritual. Esse nascer de novo tem evidência. Esse nascer de novo tem transformação, regeneração. E aqui, como foi para Simão Mago, pode ser para nós. Arrependa-te. Pela palavra, Senhor, eu tenho fazer um checklist, eu tenho que, nesse útero onde o Senhor colocou nós, eu preciso aceitar isso, recomeçar aqui, sabe, pontos de recomeço, e recomece, olha o Senhor, arrependa-te, e quem sabe, né, pela graça do Senhor Jesus Cristo, e Ele é um Deus misericordioso e um Deus de compaixão. Ele vem sobre nós, sabe, e nos sela com o poder do Espírito Santo, e nos batiza no Espírito Santo.
nos transforma, nos faz melhores. E nos faz melhores. Amém? Glória a Deus.